um negócio que ele fez com o banco, né, com a financiadora, e de repente vem a resposta, é algo que ele não entendeu, mas Deus entendeu, Deus sabia os propósitos, Deus usou. Coisas do dia a dia, coisas que Deus vai ensinando para a gente, e ele citou o hino que realmente tem muito significado desse de contar as bênçãos, e é isso que o Norberto falou. Passarmos a contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Contar significa você avaliar, analisar a sua semana, por exemplo, e falar assim, como Deus me abençoou essa semana. A Lucinei tem dado a oportunidade para alguns testemunhos na escola dominical, né? E muitas vezes as pessoas estão procurando alguns temas lá atrás, de coisas que aconteceram lá atrás, quando na realidade todos nós deveríamos ter temas recentes, coisas dessa semana. Devia formar uma fila. Senão eu também quero falar. Não vai dar tempo de todo mundo falar, porque nós temos nossa programação. Mas devia ser algo assim, natural. Perceber o ensino de Jesus através do dia a dia das coisas que acontecem. Nós estamos tão acostumados a uma rotina, tão acostumados ao andar da nossa vida de uma forma metódica, que a gente acaba não percebendo aquilo que Deus vai fazendo. Ele tem livrado, Ele tem cuidado, Ele tem curado, Ele tem resgatado, Ele tem dado vitórias, e muitas vezes a gente acha que, né, foi sorte. O banco quitou, que sorte que eu dei. Também aquele banco, a gente deve tudo, a gente faz um financiamento com eles, paga 2, 3 vezes mais do que emprestou, mas a gente fez um acordo com ele. Não foi uma coisa que ele forçou a gente a fazer, nós fomos atrás. Mas a gente fala, foi sorte, dei sorte. Muitas vezes não faz nem essa ligação que você fez 0800. Vou ficar quietinho aqui antes que eles se arrependam. Né? Tentar passar a perna no outro. Mas a bênção é tão grande, e eu costumo dizer isso, que Deus não anuncia a bênção que Ele vai dar na nossa vida, porque se Ele der, a gente vai assustar. Se Ele falar o que Ele vai fazer na vida da gente, a gente se assusta. A gente pede, mas quando Deus fala assim, eu vou revelar para você. Não acredito. Não acredito que Deus vai fazer isso para mim. E quando você vê a bênção, quando você faz a contagem das bênçãos, você fala, como Deus foi maravilhoso. Eu não merecia, não esperava e Deus me abençoou. E outra frase que eu costumo usar, o melhor ainda está por vir. Deus tem coisas melhores ainda para dar para nós. E nós devemos falar isso mesmo para as pessoas. Que Deus tem muito mais para nos dar. Nós não podemos nos contentarmos, não podemos achar que aquilo que Deus já tem dado já é o suficiente. Não que a gente vai querer mais, mas aqueles que confiam no Senhor podem esperar mais, porque nós somos os filhos do Deus que pode todas as coisas. Então Deus trabalhou com Jesus Cristo no seu ministério sobre a face da terra, ensinando coisas simples. Através de coisas simples nos deu grandes lições e continua nos dando lições. São lições da vida. Essa é a história da Dona Laura, essa é a história do Jaime. São lições do nosso dia a dia. E todos nós aqui poderemos com certeza ter essa possibilidade de falar aquilo que Deus tem feito por nós. Mas sempre a história que Jesus ensinou, sempre os ensinamentos de Jesus, a pedagogia de Jesus, foi sempre no sentido de valorização e na elevação da pessoa humana. Jesus nunca quis ver as pessoas prostradas. Jesus nunca deixou pessoas que estivessem no seu caminho abandonadas à sua sorte. Todos aqueles que o procuraram, todos aqueles que o buscaram foram atendidos e foram socorridos. E tiveram bênçãos especiais. Se nós ficamos prostrados, se nós ficamos caídos, porque nós não buscamos o Senhor. Muitas vezes nós buscamos as bênçãos do Senhor, mas não o Senhor da bênção. Estar perto de Jesus faz toda a diferença. Muda a nossa história. Faz com que a nossa vida seja diferente. Se você contar para o mundo essas coisas, ele vai falar, viu, foi sorte sua. Foi sorte ele não ter visto, ainda bem que o bandido não viu, se ele pulsasse um pouquinho melhor. Mas vai lá para a cena do crime, lá da situação. Veja o pânico, veja a insegurança, veja o medo que ele passou, né? No entanto, Deus
esteve naquele momento com a sua mão poderosa e falou: aqui não vai ser tocado, porque tinha alguém intercedendo por ele, alguém que intercede por ele sempre, e ele mesmo pedia a bênção de Deus. O mundo vai achar que isso é mais uma das falhas do bandido, vai dar crédito até ao bandido, ele não foi muito bem, ele não fez bem o assalto dele, né? Não, na realidade Deus é que não permitiu. Então as coisas, quando são contadas, elas têm um outro aspecto, mas Jesus nunca deixou as pessoas caídas, aqueles que o procuraram tiveram a sua sorte mudada. E quando Jesus chegou, quando ele desenvolveu o seu ministério, ele encontrou pessoas em situações terríveis, pessoas abandonadas à sua sorte, pessoas que estavam abandonadas à beira do caminho, pessoas sofrendo com as suas lutas, suas enfermidades, seus problemas. E Jesus tinha então uma missão de ensinar aquelas pessoas que as coisas poderiam ser diferentes. Os problemas que nós enfrentamos hoje, na época de Jesus já aconteciam. Até mesmo relacionamento entre membros do seu povo, o povo de Deus, também ele tratou isso de uma forma para que houvesse o entendimento, a visão para a mudança da situação. Jesus, então, ele surge até mesmo como alguém contrário. Eu costumo dizer, todo dia eu estava falando com o Larcinho sobre isso, que Jesus foi considerado um revolucionário na sua época. Hoje seria um comunista, seria alguém contrário a todas as posições do Estado. Jesus combateu, Jesus desceu a boca, literalmente é isso, nas pessoas do seu tempo, que faziam coisas que causassem injustiça, causasse o sofrimento do ser humano. Jesus foi considerado alguém que não poderia continuar esse ministério. Por isso, por várias vezes, tramaram a sua morte. Deus tinha um plano, mas os homens quiseram antecipar esse plano, matando, tirando ele da linha de caminhada deles, de negócios dele. Então Jesus veio para colocar alguma coisa contrária. Jesus sempre teve uma linguagem muito crítica. E a linguagem crítica, até mesmo nós temos dificuldade de aceitar a linguagem crítica. Começa a falar para a gente que a gente tem problemas, tem dificuldade, para ver se a gente gosta, vai falar: tá legal, obrigado por você ter me avisado. A gente briga, a gente discute, porque a gente não aceita a crítica, e Jesus veio para criticar. Só que Jesus tinha uma pedagogia, Jesus não enfrentava, Jesus jogava a situação para a própria reflexão da pessoa, própria reflexão daqueles que estavam envolvidos com o problema. E eu quero destacar 3 histórias interessantes em que Jesus, com uma atitude cheia de ousadia, mudou o quadro que existia diante dele. A primeira história está em João capítulo 8, versos 4 a 11, quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada. João 8, do 4 a 11. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: Dissera Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém. Ninguém, Senhor. Então ele disse a ela: Nem eu tampouco te condeno. Vai
e não peques mais. Uma palavra muito interessante, né? Eu estava falando hoje para os jovens adolescentes na classe da escola dominical sobre pecado. E tentando imaginar a cena, né? Uma mulher pecadora, consciente dos seus erros, consciente da sua falha, diante de homens que queriam cumprir a lei, religiosos, moralistas, pessoas imbuídas de mais alto nível de justificativas para cometer aquele crime, uma coisa que talvez fosse até meio que natural para eles. Uma mulher indefesa, com seus pecados, com seus problemas, e Jesus, com toda calma, Jesus sem se alterar, começa a levar aqueles homens a uma reflexão. Ela tem pecado? Tem. Ela cometeu adultério? Cometeu. Ela está em falta? Está. Bom, se tem que fazer a aplicação da lei, vamos começar. Comece com aquele que, analisando sua vida, não tem nenhum pecado. Está lá, à vontade, as pedras estão aí, pode começar. E se curvou e começou a escrever na areia. Uma atitude bem interessante. Os homens começaram a pensar, talvez falaram, ela adulterou, mas eu tenho roubado, eu tenho tratado mal as pessoas, eu sou um religioso, mas não cumpro os outros princípios da religião, estou em falta com isso, estou em falta com aquilo. Começaram a pensar, né? Nós matamos ela aqui, mas aí vai chegar a nossa vez. Os nossos pecados também serão colocados diante de Deus. Ou seja, qual é a postura aqui? Jesus recusou-se a condenar a mulher. Jesus recusou-se a cumprir a lei de Moisés. Mas por que ele se recusou? Qual era o fator, qual era o motivo maior do que descumprir um mandamento? O amor. O amor pelo ser humano, o amor pela pessoa, a condição de igualdade. Não se sentem aqueles homens melhores do que ela na condição de pecador. Muitas vezes nós julgamos também as pessoas. Muitas vezes nós temos essa postura também de acusar as pessoas, sem olhar para a nossa vida, sem olhar para as nossas falhas, sem olhar para os nossos pecados, sem olhar para aquilo que nós fazemos. Nós vamos enquadrando as pessoas, esse é malcriado, esse aqui é infiel, esse aqui é falador, esse aqui tem esse pecado, esse aqui tem aquele pecado. A gente vai encaixando as pessoas. E nós? Onde nos encaixamos nessa história? Quais são os nossos pecados? O que nos torna melhores do que as pessoas que nós muitas vezes acusamos? Muitas vezes nós colocamos as pessoas numa condição já de condenação. Quando na realidade, se nós olharmos para a nossa própria vida, nós vamos ter misericórdia, para que tenham também misericórdia de nós. A oração do Pai Nosso fala sobre isso, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que perdoamos mesmo? Será que temos essa condição de pedir o perdão, de falar, pode, tranquilo, você pisou na bola, mas vai se recompor. A lição, ela é tanto para as pessoas caídas, quanto para quem as critica. A mulher não ficou sem uma palavra de exortação. Você tem pecado, você tem falhas. Dessa vez, ninguém te acusou, nem eu. Mas vai e não peques mais. Ou seja, quando a gente tem consciência do nosso pecado, da nossa falha, somos exortados por Deus. Jesus Cristo fala ao nosso coração para que a gente tenha uma postura diferente, para que a gente mude o nosso comportamento. E foi isso que aconteceu com aquela mulher, com aqueles homens que a acusavam. Jesus ensinando que
antes de nós julgarmos, nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Antes de falarmos de alguém, antes de criticarmos alguém, nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Se achamos que as pessoas não estão fazendo nada, nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, será que eu estou fazendo? Aquele irmão precisa se converter, ele não é convertido. Será que eu sou também? Nós precisamos analisar nossa vida, e Jesus mostra isso. Uma outra lição, agora em Lucas, no capítulo 10, versos 30 a 37, Jesus mostrou fraternidade numa conhecida parábola do bom samaritano. Lucas 10, 30 a 37. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Outra situação bastante interessante, né? A verdadeira fraternidade. Muitas vezes nós falamos que ajudamos, falamos que socorremos, falamos que damos a nossa contribuição, nossas primícias, para que seja abençoada a vida de pessoas. Mas será que é assim mesmo na prática? Trazer aqui na igreja as nossas primícias é fácil, e até bonito, vira um ritual. Eu já contei para os irmãos que tinha uma pessoa numa igreja que eu fui pastor, que chegava, ele gostava de ser o último. Ele pegava o envelope dele e fazia um ritual, levantava assim, como se, para colocar lá, para que todo mundo visse, né, aquele momento. Para ele era um momento espetacular, só faltavam os aplausos. Muitas vezes a gente vem trazer a nossa primícia, a gente vem trazer o nosso mantimento, vira um ritual. Mas o dia a dia, na hora que as pessoas precisam, será que estamos dispostos a oferecer realmente algo nosso para que as pessoas sejam abençoadas? Essa semana eu vi um comentário de uma pessoa que não é religiosa, nem sei se é cristão, falando que Jesus, ele não dividiu os peixes e os pães para as pessoas, mas sim multiplicou. Ou seja, multiplicar é você fazer daquilo que você tem suficiente para você e também para o outro. É você fazer com que a bênção que você recebeu, outros também sejam abençoados. E aí fica a questão, né? Será que nós temos tido essa misericórdia para com os outros? Quem é que tratou daquele homem abandonado à margem do caminho? O samaritano. E o samaritano, naquele período, para aquelas pessoas, era o inimigo. Era a pessoa com a qual não podia se conversar. Se você visse um samaritano vindo na mesma calçada, você deveria atravessar a calçada para não cruzar com o samaritano. A pessoa que não deveria receber nem o seu cumprimento, justamente aquele que parou para atender o necessitado. O sacerdote estava com pressa, vou pregar hoje eu vou pregar no culto, estou correndo, desculpa aí, mas não dá para... Ou então a hora que viu, falou, deixa eu sair passar por aqui. Muitas vezes a gente faz isso, né? No semáforo vai passar o carro lá, vem vindo alguém para te abordar no semáforo, você que faz, pega a outra faixa lá para ficar longe, fecha o vidro. Não é assim?
E na igreja eu dou o dízimo, eu trago lá o ritual da primícia. Então, às vezes já está até, desculpe, não é no sentido de humilhar ninguém, mas já está até carimbado para quem vai a cesta básica que a gente dá todo mês. Muitas vezes o nosso próximo se torna uma pessoa só, uma família só, todo mês. E a gente não consegue outros próximos para ajudar. O inimigo parou para atender. O levita, né, que ia cantar, preparar a liturgia, trabalhar com a parte do culto, alegre do culto. Se eu parar aqui agora, vou atrasar. Vai tirar minha inspiração, vai tirar meu prazer de cultuar, de louvar hoje. Aquele que era inimigo acudiu ao judeu roubado e semi-morto. O sacerdote e o levita recusaram atender. A verdadeira fraternidade, ela se faz na prática. A verdadeira fraternidade se faz no dia a dia. A verdadeira fraternidade faz naqueles que Deus vai colocando na nossa frente para ser ajudado. A verdadeira fraternidade é quando nós encontramos o próximo que Deus coloca na nossa frente, no nosso caminho. Quem é o seu próximo? Quantos próximos você teve nessa semana diante de você? Quantos Deus colocou como próximos no seu caminho e você não atendeu? É algo para a gente pensar, é algo para a gente analisar. 18, versos 2 a 6, quando, num exemplo de humildade, censurou aqueles que queriam impedir as crianças de aproximar-se dele. Amanhã é dia das crianças, né? Nós oramos pelas crianças, oramos para que as crianças sejam atendidas, né? Acolhidas. Precisamos pensar mesmo nisso, quantas crianças nós temos diante de nós e qual é a nossa postura, qual é a nossa atitude, diz o texto. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus fala da gravidade de se pôr pedras de tropeço no caminho das crianças. E aí uma outra grande lição do dia a dia. Outra grande lição para nós. Todos nós nos deparamos com crianças. Seja de vizinho, seja lá na van que transporta as crianças, sejam nossos filhos, sejam os nossos netos, sejam as crianças que a gente vê na igreja. Um grande alerta. Eu tenho sido um facilitador para essas crianças conhecerem e chegarem ao reino de Deus? Ou tenho sido uma pedra de tropeço? Eu tenho embaraçado, tenho dificultado a caminhada dessas crianças. Eu tenho falado do amor de Deus? Eu tenho confiado em Deus que essas crianças estão sendo abençoadas? Muitas vezes nós colocamos pedras. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que falou que o filho dela não vai para a igreja, ou criança, porque não consegue acordar cedo. Aí a gente estava comentando, tinha mais uma pessoa junto, e também é de igreja, falou assim, viu, mas faça acordar cedo. Comece a acordar cedo, porque senão quando chegar lá na adolescência, na juventude, vai ter preguiça de ir para a igreja. Vai achar como justificativa que a semana inteira levantou cedo e no domingo é o único dia que tem para dormir, não vai querer ir para a igreja. Incentive seu filho, seu neto a acordar cedo e ir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que é um prazer para a gente? Então trazer os nossos filhos, não colocar dificuldades para que eles sejam obedientes ao Senhor. Ontem eu estava conversando com a minha cunhada também, os netos dela, filhos do meu sobrinho,
Meu sobrinho separou e as crianças ficam um fim de semana com ele, um fim de semana com a esposa, um de 5 anos, e outro de 3, vai fazer 4. Então as crianças são as que mais sofrem nessas situações, né? Mas, enfim, se houver um bom entendimento, minha cunhada falou assim, Edson, todo domingo à noite eu levo eles para a igreja. Quando eles estão comigo, eu levo eles para a igreja. Ele falou, Juliano não vai, mas eu levo os 2. E já falei para ele que ele precisa ir para a igreja e levar os filhos para a igreja, mas ele, com os compromissos, acabou eu levando. Ele falou, mas eu faço questão de todo domingo que eles estão comigo, eles vão. Tem hora que até dormem, eles acham chato. Até o mais velho falou assim, eu não quero ir. Lá eles ficam falando de Jesus. Aí ela foi explicar para ele, né, como que é a história de Jesus. Mas incentivando a ir para a igreja. Ela falou, eu quero incentivar, porque eu não sei o dia de amanhã. Ela falou, enquanto eu tiver força, eu vou fazer isso, vou levá-los para que eles tenham esse costume e gostem de ir para a igreja. Muitas vezes nós criamos as pedras, nós colocamos as pedras no caminho. E aí eles vão sendo impedidos. Não damos oportunidades, vamos cerceando o comportamento por conta de um falso moralismo, né? Por conta de uma falsa religiosidade que nós dizemos que temos, mas a religiosidade na prática ela é tolerante. E o apóstolo Paulo falou isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que o amor, ele tudo sofre, tudo suporta. Então, tendo amor pelas pessoas, nós vamos ter demonstração diferente. 3 situações, 3 relatos, ensinos de Jesus, de coisas do cotidiano, que nos ensinam muito e nos dão entendimento do que Ele quer de nós. Com certeza, essas lições transformaram vidas. Aquela mulher não foi mais a mesma depois daquela situação. Os seus acusadores também passaram a pensar um pouquinho mais nos seus próprios problemas e pecados antes de acusar alguém. Quando aqueles homens que estavam ouvindo a lição a respeito do tratamento do samaritano, começaram a pensar na sua religiosidade. Se estivermos diante da nossa caminhada para vir para a igreja e alguém pedir ajuda, em primeiro lugar eu vou atender a pessoa que está precisando. O culto alguém vai fazer lá. A minha parte alguém vai estar fazendo. Pode ser até que tenha gente para criticar, né? Falar, fulano não veio hoje, de novo, no mínimo está lá fazendo alguma coisa, né? Sem saber que... Então, antes de julgar alguém que não veio na igreja, pense no que pode ter acontecido para ele não ter vindo para a igreja. De repente está atendendo alguém, né? Está ajudando alguém. Mudou a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. Aqueles que tentaram impedir as crianças de chegar perto de Jesus, receberam uma informação importante. Parem de ser maliciosos, parem de ser maldosos e tenham a pureza, a ingenuidade de uma criança. Passem a ter comportamentos puros para que vocês possam entrar no reino dos céus. Coisas importantes para a gente pensar. Jesus, no seu ministério, quero encerrar falando isso. Ele teve alguns ensinos fundamentais para transformar a vida daqueles que estavam perto dele, que foram seus primeiros alunos, seus discípulos ou outros que foram chegando no caminho. Pedro teve seu caráter transformado, antes um impossível, alguém instável, para uma pessoa firme, corajosa e confiante. João, que era um jovem de cabeça quente, e um discípulo amado, um ancião cheio de amor, quando chegou à idade avançada. Zaqueu, que era um homem ganancioso, transformou-se num cristão desprendido e honesto em seus negócios. Saulo, de perseguidor, a ser um perseguido e um grande evangelista. Uma frase me chamou a atenção essa semana. Diz assim: dai-me, Senhor, como se fosse uma oração, dai-me, Senhor, também a sabedoria do desaprender, para que eu possa trazer o novo, a esperança, e não ser um perpetuador das desilusões. Muitas vezes nós estamos desiludidos. Muitas vezes nós estamos acabados por conta daquilo que ouvimos, vimos,
histórias que não se resolvem, e isso vai tomando conta da nossa vida e nós vamos ficando desiludidos. E a gente não pode ser alguém que perpetue, alguém que esteja sempre alimentando a desilusão. Muito pelo contrário. Nós devemos ser pessoas, homens e mulheres da esperança, que apresentem propostas diferentes. E aí vem duas perguntas. O que você tem sido? Um bom transformador de vidas ou um perpetuador das desilusões? O que a gente tem feito diante daquilo que Deus tem nos dado? Jesus Cristo continua ensinando. E que essa lição, que essa meditação dessa noite tenha servido para uma reflexão também da nossa vida e da maneira como nós temos vivido. Que a gente possa pensar de como a gente tem vivido a nossa religiosidade e que os ensinos de Jesus, que as propostas de Jesus sejam propostas para mudar a nossa vida e a vida das pessoas que estão perto de nós. A gente tem problemas, tem dificuldades? Tem. Mas a gente não pode ficar desiludido, porque nós temos a esperança em Jesus. Esses testemunhos não foram dados à noite e hoje por acaso, né? Servem para mostrar para a gente que no dia a dia nós somos libertos, nós somos protegidos, nós somos cuidados, somos abençoados, né? Nós somos pessoas que têm o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Não foi um olhar do banqueiro lá que viu, vamos sortear um aqui, não. Deus falou, abençoa a vida do Jaime lá, da Simonete, abençoa a família deles, estão precisando, né? Coloca lá essa bênção. Quando o filho da dona Laura, né, passou por essa situação de infortúnio, um prejuízo que teria, até a própria vida poderia ter sido ameaçada ali naquele assalto, né? Tantas coisas ruins. Deus falou, nesse não mexe. Tem um pedido da dona Laura aqui para cuidar desse menino aqui enquanto ele está trabalhando. As reuniões de círculo de mães em oração não são por acaso. Quando a senhora ora pelos seus filhos, não ora por acaso. Deus contemplou esse momento do livramento. E assim com a gente no nosso dia a dia. A gente precisa ser mais servo do Senhor. Pegar essas lições do dia a dia, transformar isso numa prática, uma vida abençoada diante do poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.